Muito bem, pessoal do oitavo, tudo bem com todos vocês, né? Continuem em casa se cuidando. Hoje nós vamos continuar comentando o capítulo 4. Desta feita vamos falar sobre blocos econômicos, né? Faz parte aí da economia globalizada a formação dos blocos econômicos. Os países, eles se unem, já ouviram o ditado, a união faz a força. Eles se unem a fim de garantir mercado, a fim de aumentar a sua força e o seu poder de compra e venda. Então é uma tendência do mundo globalizado a formação dos blocos econômicos. A gente tem alguns dos principais: Mercosul, APEC, NAFTA, a União Europeia, dentre outros. Tá? Vamos começar falando então sobre os estágios de evolução na formação dos blocos econômicos. Então a gente tem a zona de preferência tarifária. O que é a zona de preferência tarifária? Ela garante tarifas preferenciais aos países membros de um bloco. É isso que faz a zona de preferência tarifária. Ela garante tarifas preferenciais aos países membros de um bloco. Depois a gente tem uma zona de livre comércio. O que seria a zona de livre comércio? A zona de livre comércio prevê a eliminação ou a diminuição das tarifas alfandegárias entre os países membros. Então, nos produtos e serviços entre esses países membros, ou eles eliminam ou diminuem bastante os impostos, as tarifas alfandegárias. Depois a gente tem a união aduaneira. Né? Alguns países, por exemplo, o Mercosul começou em 91 como uma zona de livre comércio, em 94 ele foi para uma união aduaneira. Que além, né, da eliminação ou diminuição das tarifas alfandegárias, já garantidos pela zona de livre comércio, estabeleceu também a TEC, Tarifa Externa Comum. Quando tem a eliminação ou a diminuição das tarifas e a tarifa externa comum, não é uma zona de livre comércio, é uma união aduaneira. O que é a tarifa externa comum? Para negociar com países fora do bloco, a taxa de importação e exportação é a mesma para todos os países do bloco. Aí depois a gente tem o mercado comum. O mercado comum já é um estágio mais avançado da formação de blocos econômicos. Por quê? Porque garante a livre circulação de capitais, mercadorias e pessoas. As pessoas também podem circular livremente pelo bloco sem precisar de visto lá no seu passaporte, como a União Europeia. A União Europeia é um mercado comum. E existe um estágio ainda mais avançado do que o mercado comum, que é a união econômica e monetária, que além de garantir a livre circulação de bens, mercadorias, capitais, pessoas, também estabelece uma unificação monetária, ou seja, uma moeda única, né, para todos os países, e algumas políticas comuns também entre eles, como, por exemplo, um banco central no bloco e assim por diante, né? Algumas políticas que são comuns a todos os países membros. É o que garante uma união econômica e monetária. É um estágio mais avançado na formação dos blocos econômicos. Bom, como falamos, os principais, né, a PEC, Mercosul, NAFTA, União Europeia, esses são os principais, mas existem muitos outros. SADC na África, existem muitos outros blocos econômicos, mas esses são os principais. O Mercosul foi criado em 1991 e inicialmente só tinham 4 países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Né? Hoje ele tem mais países. A Venezuela, por exemplo, se tornou um membro pleno, só que em 2017 ela foi suspensa do bloco por causa da falta de democracia no seu país. Então a Venezuela está suspensa do bloco. E tem os membros associados, né?
que é Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, né, a Guiana, o Suriname, o Equador, são membros associados. Ele foi criado com o objetivo de promover uma integração maior, né, entre os países membros, tentar criar um vínculo comercial e político maior entre os países da América do Sul. Os principais países do Mercosul, sem dúvida, são o Brasil e a Argentina. O Brasil possui o maior PIB, maior mercado consumidor, mas a Argentina também tem uma força muito grande na política internacional, mas o Brasil é uma referência regional. Né? A gente tem o NAFTA. O NAFTA é o tratado que é formado, né, a zona de livre comércio dos países lá da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. Aí existe uma desigualdade, né, social e econômica entre os países, porque o Canadá e os Estados Unidos são países desenvolvidos, o México é um país subdesenvolvido. Então, a gente pode dizer que essa zona de livre comércio nunca vai evoluir para um mercado comum. Por quê? Porque se isso acontecer, livre circulação de pessoas, muitos mexicanos vão querer ir para os Estados Unidos. Isso já acontece hoje. E muitos vão de maneira ilegal. Agora imagine se eliminarem as fronteiras políticas, né? E fazer um mercado comum. Certamente muitos mexicanos vão querer migrar para os Estados Unidos. Então é uma zona de livre comércio, provavelmente não vai passar disso. Os Estados Unidos colocam muitas empresas no território do México, próximo à fronteira, chamadas de maquiladoras. Por que os Estados Unidos fazem isso? Para aproveitar a mão de obra barata, a abundância de matéria-prima, e vai poluir o país vizinho, né, o México. Mas todos os lucros vêm para os Estados Unidos, por isso que elas são chamadas de maquiladoras. É só uma maquiagem, está ali no território mexicano, dá emprego para os mexicanos, dá uma aparência de industrialização do país, do México, mas os lucros vão todos para os Estados Unidos. A gente tem também o APEC, né? O APEC formado pelos países da Ásia e do Pacífico, uma zona de livre comércio formado por alguns países da Ásia e do Pacífico. Os Estados Unidos e o Chile, que estão aqui no continente americano, fazem parte também do APEC, que é um bloco econômico que tem esses países e tem também a Austrália, tem também o Japão, ou seja, tem importantes países, e foi criado para conseguir competir com a União Europeia, que seria o bloco econômico assim mais rico, né, formado pelos países ali da Europa Ocidental, tradicionalmente são países desenvolvidos, e mais recentemente alguns países do leste europeu também passaram a fazer parte da União Europeia. Então a PEC ele foi feito para conseguir competir com a União Europeia. E a gente tem a União Europeia, que é o bloco mais evoluído, né, mais bem sucedido do globo terrestre. Já chegou ao estágio de um mercado comum e de uma união econômica e monetária. A gente sabe que tem lá a moeda única, o euro, garante também a livre circulação de bens, mercadorias, pessoas. Mas por que a União Europeia é o bloco econômico mais evoluído? Porque é o que já existe há mais tempo. Formado lá atrás, na década de 50, com o Benelux, depois veio evoluindo, né? SECA, depois Comunidade Econômica Europeia, até que com o Tratado de Maastricht virou a União Europeia. Mas é o bloco mais bem sucedido, mais evoluído, porque também é o mais antigo. Eles têm essa experiência, né, de associação de países para aumentar a sua força já desde muito tempo. Mas tem alguns desafios. Quais são os principais desafios da União Europeia? Um deles está relacionado à imigração. Muitos imigrantes, sobretudo africanos, né, têm ido para o continente europeu para suprir a carência de mão de obra, que a gente sabe que muitos países da Europa
no que diz respeito ao crescimento natural ou vegetativo de sua população, alguns têm tido um crescimento natural negativo, ou seja, em vez da população aumentar, ela está diminuindo. E a população europeia também é uma população envelhecida, né? Tem muitos idosos. Então, quando esses idosos se aposentam, quem é que entra no lugar deles, já que a taxa de natalidade é tão baixa? Aí os imigrantes estão indo para a Europa e estão assumindo esses postos de trabalho. Só que quando o europeu ele fica desempregado, ele coloca a culpa no imigrante. Ó, ele veio para cá para roubar o meu emprego. E aí começam os movimentos xenófobos, né, que seria esses atos preconceituosos, essas manifestações de ódio, de repúdia aos imigrantes, aos estrangeiros. Isso a gente chama de xenofobia. Esse é um dos desafios da União Europeia. Outro desafio é conseguir nivelar o grau de desenvolvimento entre os países membros. A gente tem, por exemplo, a Alemanha, né, o principal parque industrial europeu. A gente tem também o Reino Unido, França, são países bem desenvolvidos. A gente tem Portugal, tem um grau um pouco menor de desenvolvimento. A gente tem alguns países do leste europeu, como a Polônia, outros que passaram a fazer parte da União Europeia. Então, esses países não têm o mesmo grau de desenvolvimento do que a Alemanha, Reino Unido, França. Então, esse é um outro desafio. Tentar nivelar os países da União Europeia no que diz respeito ao seu grau de desenvolvimento. Existe também um outro terceiro desafio da União Europeia, que é o fato de alguns países não aderirem ao euro como a moeda do seu país, continuarem preferindo ficar com a sua moeda já tradicional, né? Então, a adesão ao euro, a maioria dos países da União Europeia aderiram, mas tem os que não aderiram ao euro, preferiram continuar com suas moedas locais. Isso também se constitui numa dificuldade, num problema, né, para a União Europeia. Tá bom? Então a gente comentou aí um pouco sobre os blocos econômicos, e aí quaisquer dúvidas, vocês sabem que estou à disposição para poder dirimi-las. Tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima aula.